E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu fiz aí essa aulinha que vocês vão ver agora com muito carinho, assim, né? E realmente com pouca experiência, tá? Então, me dá um desconto quando vocês forem julgar aí se ficou alguma coisa mal feita, se eu falei alguma coisa errada, tá bom? Se eu enrolei para falar alguma coisa, porque eu tô sem roteiro mesmo. Tô gravando ali com a alma e o coração, tá? Eu tô gravando, o intuito desse canal é realmente para auxiliar vocês na prática do desenho, tá? Geralmente as pessoas costumam ter a prática, mas nem sempre elas conseguem passar o que tá na cabeça pro papel. Então eu tô vindo aqui para mostrar para vocês que não é tão difícil assim, tá bom? Vocês vão conseguir, só ter paciência, vamos com calma, presta atenção nas aulas. Se vocês não entenderem alguma coisa, volta e vê devagarzinho, tá? Eu acho que essa técnica de voltar em relação ao vídeo vai ser muito bom para vocês, beleza? Bom, eu não me apresentei no começo, né? Eu sou o Gabriel, tenho atualmente 27 anos e sou tatuador profissional há 5 anos, tá? A técnica da aquarela eu conheci há muito tempo atrás. Mas hoje eu vou trazer um pouquinho dos materiais, tá bom? São materiais mais básicos. Se vocês não tiverem nem os materiais que eu tenho aqui, não tem problema nenhum. A nível de entendimento, eu tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa, tá bom? Valeu, galera. Boa aula para vocês aí. Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A aula de hoje é um pouquinho diferente, tá? Hoje, vocês estão vendo aí os materiais, né, em cima da mesa. Hoje a gente vai tratar sobre materiais e aquarela, tá? No começo da aula aqui, eu vou falar sobre uns materiais básicos que a gente precisa para começar a desenvolver um desenho aquarela. E é o desenho aquarela que a gente vai chegar no final da aula, vocês vão ver que é uma coisa relativamente simples de se fazer e que fica bem bonito, tá bom? Hoje é um desenho mais artístico, é uma coisa mais livre, tá? E vocês já acompanharam a aula antes, vocês viram que eu tenho uma certa dificuldade em desenhar com papel fixado, né? Hoje eu vou tentar fazer o máximo possível, porque como hoje é uma aula sobre materiais, a gente vai falar muito hoje sobre materiais, né? Mais do que todas as outras aulas. Eu não vou conseguir mexer muito papel, porque aqui eu estou trabalhando com uma folha A3, né? Uma folha de papel ofício comum, uma folha de caderno, geralmente é uma folha A4. A A3 é 2 vezes uma A4, entendeu? Então, quanto menor o número da folha, quanto maior a folha, menor o número da nomenclatura dela, né? Então, A3, A4, A4, A3, A2, A1, né? Que é a maior que tem, de folhas comerciais, né? Que você pode encontrar numa papelaria e tal. E quanto realmente menor o número da folha, mais difícil é de encontrar ela, né? A A1 geralmente você encontra só em grandes papelarias e tal. A2 e A3 você consegue achar com um pouco mais de facilidade, né? E A4 você encontra em qualquer lugar mesmo. Beleza, pessoal? Isso já é o começo da aula. Só para a gente entrar no assunto aqui, vamos falar sobre aquarela hoje, sobre materiais, ok? Hoje o meu material que eu vou utilizar na aula vai ser uma lapiseira da Pentel. Ela já está bem gasta, inclusive eu até ganhei ela de presente de um rapaz que era... ele é ainda, né? Ele é designer e tal. Eu ganhei de presente. A gente foi fazer um workshop juntos, assim, nos conhecemos lá. E aí eu tinha que desenhar e tal, então nossos materiais ficam em cima da mesa. Acabou que eu peguei a lapiseira dele sem querer e ele me deu a lapiseira. Falou que ia ser mais útil para mim. Então, assim, estou usando ela até hoje. O nome dele é Rodrigo. Vamos lá, então. O papel que eu estou usando é um papel A3 com textura de tela, tá? Essa textura de tela, provavelmente vocês não vão conseguir ver aí, mas ela é como se fosse literalmente uma textura de tela, parece um pano, sabe? Ela é toda quadriculada assim, e ela é bem mais grossa. Ao fazer os traços em cima dele, ela até faz um som completamente diferente do que faz um som de um papel comum. Beleza? Aqui os materiais que eu vou usar, para vocês verem que não tem nada muito difícil não, tá, pessoal? Vamos lá, essa aqui é uma lapiseira 05 da Pentel também, tá? Vou falar sobre cada um deles, tá? Sobre as suas características de cada um deles e o porquê que eu estou usando cada um deles. Vamos lá então, pessoal. Eu prefiro desenhar com lapiseiras hoje em dia pela praticidade e velocidade que tem
ao se fazer os trabalhos, tá? Mas por que eu tô falando isso? Assim, um lápis, né? Aqui eu tenho um lápis, esse lápis aqui é um lápis 6B, tá? É da Faber-Castell, não tem nem como ver mais porque já tá, ele é tão antigo, já tá até gasto. Esse lápis aqui, se eu não me engano, foi o meu amigo Mariano que me deu, o único lápis 6B que ele me deu, no caso. Isso já tem muito tempo, tá? Deve ter uns 10 anos isso. E eu praticamente não aponto ele para não gastar mesmo, porque além de gostar muito dele, eu também gosto muito da pessoa que me deu. Vocês vão ver que tipo, eu sou muito ligado aos materiais, né? E cada material tem uma história comigo, porque literalmente quando você vai desenhando durante muito tempo, você vai criando um vínculo com os seus materiais, com tudo que você vai adquirindo, né? Com muita dificuldade, né? Porque tudo é muito caro. Por exemplo, uma lapiseira dessa da Pentel, eu me lembro que na época era em torno de 20, 25 reais, 26 reais. Hoje em dia deve estar bem mais caro. Tá? Ela tem umas funções muito legais, cara. Ela tem essa ponta dela é uma ponta de aço usinado, o que faz deixar o peso todo igualado para a ponta. Ui, viu? Ela pesa muito mais para a ponta do que para o resto da lapiseira como um todo. Ó. Tá vendo? Esse contrabalanço que tem nela, ó, tá do meio para lá. Esse contrabalanço que tem nela ajuda muito na hora de desenhar e a longo prazo, entendeu? Na hora de fazer, tipo, pinturas, um sombreado mais suave, isso ajuda demais, cara. Pode parecer muita bobeira, mas a longo prazo isso ajuda muito. Aqui também, ó, essa aqui onde tem a borracha, né? Onde tem a borrachinha delas, toda lapiseira tem isso, né? Mas aqui dessa Pentel, não sei se vai dar para ver no vídeo aí, você consegue girar esse compartimento aqui e tem a unidade do grafite que você está usando, entendeu? Se é HB, se é HB2, se é só HB, se é só H. Aqui você consegue colocar aqui para você saber qual grafite que você está usando. Isso é bem legal, assim, uma peculiaridade bem legal. Beleza? São lapiseiras muito boas, mas qualquer lápis atenderia, tá? Qualquer lápis simples. Vamos lá, esse aqui vai ser o nosso material de finalização. Tá aqui literalmente por ordem, né? Vou começar usando essas duas lapiseiras, depois vou usar o lápis 6B, depois a nossa nanquim, caneta nanquim. Tem duas canetas nanquim aqui que eu vou usar. Uma é 0.05 e a outra é 0.5. Que nomenclaturas são essas? Essas nomenclaturas são dos milímetros que existem na ponta de cada agulha, tá? A 0.05 é 0.05 milímetros na ponta, ou seja, ela é meio décimo de milímetro, né? E a 0.5 ela é meio centímetro. Então, uma é bem fininha, a outra é bem mais grossa. Né? Geralmente eu uso uma para a parte de dentro, outra para a parte de fora. Vocês vão ver aqui também. Beleza, pessoal? Que mais? Vamos falar sobre a aquarela. Também tem aqui uma Posca, patrocinada pelo Sou Mariano, que ele me emprestou para a gente gravar o vídeo aqui. É uma Posca preta. Tá? Essas canetas, elas são bem caras aqui no Brasil, né? Mas elas são muito, muito, muito boas, super duráveis. E se você souber usar direitinho, elas duram durante muito tempo e tem um resultado muito bom, assim, sabe? Tanto da ponta dela, quanto da quantidade de tinta que ela deixa no papel. Isso tudo é muito bom, assim, é uma caneta literalmente profissional. Existem algumas variações no mercado que não são tão boas quanto. Por exemplo, uma variação da Nankin é essa caneta aqui, ó, que chama Stabilo. A marca, no caso, né? Da Stabilo. Algumas são Compaq, algumas são da Compaq, mas algumas são da Stabilo. Essas canetas, elas parecem muito com a Nankin, tanto em desempenho quanto na espessura da ponta, né? Elas têm 0.04 o milímetro da ponta delas. E elas são muito boas, elas têm também cores variadas. Porém, elas não têm uma durabilidade muito grande, tá? Elas são mais baratas que uma Nankin, eu acho que hoje uma Nankin está em torno de uns 15 reais. É uma caneta descartável e bem cara. Porém, uma dessa daqui, acho que está em torno de 6 reais e tal, dependendo de alguns locais onde você vai comprar. Elas são também muito boas, assim, se você não tem 15 reais para comprar uma dessas, você pode comprar uma dessas que vai te atender por um curto período de tempo, beleza? Eu vou usar aqui um set de cores da Pentel. Esse set de cores aqui é de bisnaga, tá? Todos eles estão aqui, não estão nem organizados.
Mas essas bisnaguinhas, cara, tá vendo que elas têm uma cor? Aí é só você abrir ela e apertar um pouquinho. Elas têm 5 milímetros de cor aqui dentro. Então dá pra render muito, porque é aquarela, né? Você é só misturar com água. A gente faz a mistura dentro dessa florzinha aqui, ó. Tá? A gente coloca água pura no meio, água limpa, né? Coloca água em volta também. Aí, por exemplo, se eu quero uma cor roxa, aí eu pego só um pedacinho aqui com um pincel, coloco dentro de um recipiente aqui, dentro desse recipiente, e misturo ali a água com a essência da tinta, né? Ela vai ficar arroxeada. Quanto mais essência, quanto menor a quantidade de água, mais intenso é a mistura, beleza? E no meio geralmente a gente usa para limpar o pincel. Eu gosto muito de fazer a aquarela, principalmente essa mistura, com pincel 1 ou 0, tá? Aqui eu não tenho nenhum desses, para ser sincero, porque esses materiais, assim, esses meus pincéis costumam ficar no estúdio e às vezes somem, cara. Some, pincel 0, assim, é ouro. Eu tenho vários pincéis aqui, como vocês estão vendo, mas assim, o mais importante é o 0, tá? Se eu não me engano, esse aqui é um 2, pincel 2, e esse aqui é um 7. É o que eu vou usar, tá? É o que eu tenho à disposição aqui, é o que eu vou usar. O 2 eu vou usar para fazer a mistura, o 7 eu vou usar para espalhar ela no papel. Show de bola? Lembrando que a gente não está trabalhando com uma folha comum, tá? É uma folha com textura de tela. Essa folha com textura de tela, ela aguenta água. Beleza, pessoal? Uma folha comum, uma folha de papel ofício, ela geralmente não aguenta água tão bem assim. Quando você for colocar água, ela vai enrugar. Então é interessante que você tenha uma folha com uma gramatura mais intensa, tá? Geralmente acima de 180 já é bem legal, assim. Você tem que usar um pouco menos de água, mas acima de 180 já dá para trabalhar com aquarela, tendo um resultado mais efetivo. Lembrando aqui que é uma folha A3, tá? Ela é 2 vezes uma folha A4. E vamos fazer o desenho em cima dela. Bom, já dei uma introdução bem legal aqui sobre materiais, né? Borracha também, né? É interessante, pessoal, essa borracha aqui é muito antiga. Inclusive, essa aula de hoje, que eu estou gravando com os materiais, vai ser a primeira vez em 2 anos e meio, 3 anos, que eu não desenho no papel. Vai ser a primeira vez que eu vou desenhar novamente. Tá? Então, assim, se eu tiver uma certa dificuldade, porque eu estou acostumado com tablet, como vocês viram na aula, nas outras aulas, dá um desconto aí, beleza? Eu vou ensinar umas técnicas, porque assim, no tablet é tudo muito simples, né? É tudo muito intuitivo. Você faz ali o desenho, se ficou muito para o canto da folha, você ajeita e tal, tem como ajeitar tudo. No papel já não tem tanto essa facilidade, é o que vocês estão lidando. E é importante vocês terem essa dificuldade. Hoje aqui a gente vai tirar uma dúvida para a gente centralizar o desenho da melhor forma possível. Show? Vamos lá. Vou tirar aqui os materiais de cima da folha para a gente começar a iniciar o desenho. Tá bom? Deixa eu ver onde eu deixo. Vou deixar os materiais aqui do lado. Beleza, pessoal? Vou desenhar mesmo. Acho que praticamente vou fazer todo o desenho com a 07, que é a intermediária. Eu gosto de desenhar T, pelo menos, né? A 05, a 07 de grafite, né? A ponta, 0.5, 0.7 e 0.9. São as lapiseiras que mais me atendem assim. Existem grafites coloridos também, que você pode colocar tipo uma cor, como eu fazia no tablet, né? Desenhava um pedaço do desenho em vermelho, desenhava outro pedaço do desenho em azul e depois finalizava tudo. Existe essa possibilidade de você fazer também no papel, beleza? Então vamos lá, vamos começar o desenho e eu já vou começando a dar uma dica muito legal, que é sobre como centralizar o desenho na folha. Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí sobre a relação dos materiais que eu uso e tudo mais. E geralmente eu vou começar a gravar as próximas aulas que vocês vão ver. Eu vou começar a gravar tudo em sequência, né? Desde da apresentação do material, a produção do desenho, a arte finalização e a passagem da aquarela. Eu vou gravar praticamente todos no mesmo dia. Então quando eu falar a próxima aula, já meio que subentende ali que eu vou estar gravando logo em seguida, tá bom? Mas provavelmente vocês não vão ver outros dias e tal, então assim, é só para você, só a nível de entendimento mesmo. Beleza? Outra coisa, as aulas em aquarela, elas podem também ser feitas através do material de desenho, tá? No lápis mesmo. Elas podem ser feitas com lápis, tá? Pintura a lápis e tudo mais. A técnica é só um pouco diferente,
tá bom? Vocês vão ver, aprender um pouquinho sobre aquarela com esses próximos vídeos, beleza? Todos que tiverem escrito aquarela, obviamente, são desenhos para aquarela, tá? Só a nível de entendimento mesmo, para não ficar a dúvida posteriormente nos próximos vídeos. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação dos materiais. Esses são os materiais que eu geralmente uso para desenhar no papel, tá? Em algumas aulas vocês vão verem que eu realmente falo que eu não uso materiais há mais ou menos 2 anos, e é realmente isso. Então, alguns materiais vão falhar, outros vão pegar bem e depois tudo flui, tá? Então, assim, me dá um desconto que tô gravando isso aqui só nível de esclarecimento para vocês. Show? É isso aí então, gente. Muito obrigado. Valeu!